Na voz de Pedro Martelli, o título do Corinthians, hein? O quinto na sequência, o sexto. Corinthians hexacampeão brasileiro, de fato, uma hegemonia no futebol nacional. E um dos responsáveis, o comandante das Bravas, Lucas Piscinato, conversa com a gente aqui nos Donos da Bola de hoje. Agora 6h32, o Lucas está ao vivo, 32 jogos pelo Corinthians desde que assumiu a equipe, 26 vitórias, 3 empates, 3 derrotas apenas, 84% dos pontos conquistados. Brasileirão feminino na conta, Supercopa do Brasil feminina também na conta, só pela equipe do Corinthians. O Piscinato que chegou em 2023 e muita gente falava, Piscinato, vai ser difícil substituir o Arthur Elias, que foi para a seleção. O Arthur, de fato, tinha ali um amplo controle, um domínio aí desse futebol feminino do Timão. Mas acho que para aquele desavisado nem parece que essa troca aconteceu, que a saída do Arthur aconteceu, porque a situação continua igual e muito boa no Corinthians. E você é um dos responsáveis, parabéns pelo título, viu, Piscinato? Um abraço, prazer conversar com você aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes. Bom, boa noite a todos, um prazer falar com todos vocês, Donos da Bola. Bom, foi uma manhã muito especial, né, ouvindo agora a narração de vocês, me fez lembrar do frisson que foi no jogo, o gol da Carol, né, porque tinha acabado de sair no estádio o público pagante, mais uma quebra de recorde, no mesmo lance acontece o gol, então existia uma comemoração antes da própria comemoração do gol, né, uma comemoração dupla, um momento completamente inesquecível na vida de todo mundo. Muito feliz com essa conquista, muito feliz de estar podendo participar desse processo. A responsabilidade é muito grande de substituir um grande treinador, o maior treinador talvez da história do futebol feminino, mas sigo muito convicto de que posso contribuir, de que tenho algo para contribuir dentro do processo. O grupo sempre me recebeu muito bem, sempre me recebeu com muito carinho e fico feliz de a gente ter conseguido concretizar com um grande título ontem. Ô Lucas, qual que é o segredo quando você assume uma equipe tão vencedora como a do Corinthians? Você assume aquela coisa, né? Você acaba ficando no lugar de alguém que alçou um voo mais alto, se tratando de seleção brasileira, claro, acho que é o voo mais alto possível para um treinador de futebol brasileiro, seja no futebol feminino como também no masculino. O segredo é tentar manter, mas a gente sabe que mesmo times vencedores, o Piscinato, eles batem no teto, né? Em alguns momentos gera uma certa acomodação, o que é completamente natural, né? As próprias jogadoras, as atletas, elas sentem ali aquela questão de dever cumprido, ainda mais depois de tantos anos. E muitas vezes isso pode ser até uma armadilha. A própria cabeça do ser humano, às vezes ela funciona dessa forma. Qual que é o segredo de fazer tudo igual, mas ao mesmo tempo ter alguma questão diferente que mantenha todo mundo motivado, Piscinato? Olha, primeiro é uma felicidade muito grande de poder trabalhar com um grupo de atletas que estão no Corinthians hoje em 2024. É um grupo de jogadoras que mescla muito uma experiência de jogadoras multivitoriosas com a juventude de algumas atletas que acabaram de chegar no clube ou que chegaram já há algum tempo, mas que não tem o tempo de casa tão grande. E acho que essa mescla ela traz essa fome muito grande em conquistar, né? Porque tanto quem está chegando no clube quer mostrar o serviço, quem está no clube há pouco tempo quer continuar mantendo o clube na primeira colocação, e essas mais experientes que talvez poderiam trazer um pouco dessa acomodação são as que mais se incomodam e mais tiram todo mundo da zona de conforto, porque já viveram muitas dessas situações de título e sabem o caminho das pedras para que a gente continue conquistando. Então tem sido uma experiência incrível poder conviver com esse grupo de atletas, com esse grupo de comissão técnica, com a diretoria, que mesmo com muitas mudanças, né, mesmo com mudança de diretoria, mudanças no corpo técnico, o grupo continua com muita fome para conquistar, querendo buscar títulos, e a resenha do vestiário é essa, né? Acaba o título, segundo do ano, a gente tem mais 2 ainda na temporada e a gente já começa a vislumbrar tanto Paulista quanto Libertadores, porque é um time que tem muita fome para conquistar.
Estamos conversando com o campeão brasileiro, Lucas Piscinato, treinador do Corinthians feminino, mais uma vez campeão brasileiro. A Nina Gagliotti ontem acompanhou de perto, trouxe todos os detalhes direto do gramado da Neoquímica Arena e agora faz a pergunta dela ao Piscinato. Com você, Nina. Lucas, tudo bem? É prazer falar com você. Eu estive lá ontem, acompanhei esse título do Corinthians, também estive no Morumbi e foi legal. Na Zona Mista eu conversei com a Vitória Albuquerque e eu fiz uma pergunta para ela e ela me respondeu assim, falei, como é que vai ser esse jogo da volta? Como é que foi marcar hoje 2 gols? E ela falou para mim, eu sempre tô pronta para marcar, eu sempre quero a bola no meu pé e eu sei que eu vou fazer o gol, mas se eu não fizer, uma colega minha que está ao meu lado vai fazer o gol. E a gente tem essa mentalidade muito forte, então o Corinthians sempre se coloca aí como um grande candidato a título. E o que eu quero saber de você é, nós vimos ontem um recorde de público, 44 mil pessoas na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena. O que fazer, o que você que está dentro do processo, dentro do futebol feminino, para trazer mais visibilidade? Porque assim, muitas vezes a gente vê os horários dos jogos, eles são ruins para o público em geral. São horários no meio da tarde, numa terça-feira. É difícil para o público em geral acompanhar. E assim, ontem, e também no jogo da ida, 28 mil pessoas no Morumbi, ficou bastante claro que o público existe. Tudo isso eu te pergunto também pensando na Copa do Mundo, que vai ser aqui no Brasil, a Copa do Mundo Feminino em 2027. Então, como você pensa essas melhorias no futebol feminino? Olha, é uma coisa que quem está vivendo o dia a dia da modalidade está sempre pensando, né? Acho que a gente viveu uma grande competição em 2024, mas a gente quer, obviamente, que o futebol feminino cresça ainda mais ano após ano, então 2025 o campeonato seja ainda melhor. E eu acho que um dos detalhes é óbvio essa questão de organização da competição para que principalmente os jogos mais importantes dela, que são os jogos de mata-mata, sejam realizados num horário condizente para que o torcedor possa ir, para que o torcedor possa acompanhar a sua equipe. Acho que a relação negativa, ela acontece muito pela detentora de transmissão, né, porque ela coloca os jogos no horário que ela quer e é óbvio que ela privilegia naturalmente a modalidade que está há mais tempo, que é o futebol masculino, e acaba colocando a gente em horários secundários ou terciários, e acho que isso é uma coisa que acaba atrapalhando, principalmente nesse momento de decisão, né? Nesse momento onde contar com um público grande pode fazer a diferença para você passar de um mata-mata ou não. Acho que é uma coisa que a gente tem que rever, é uma das coisas que a gente coloca para a CBF ano após ano, que isso precisa ter uma mudança muito drástica para que a gente possa valorizar o produto e passar em horários que sejam vantajosos para que a gente possa atingir mais gente e realmente passar um jogo segunda-feira no meio da tarde ou terça-feira no meio da tarde, como teve quarta de final esse ano, é algo que prejudica muito o time que vai jogar naquele horário, né? Ele não vai conseguir colocar um público, ele não vai conseguir usar a força do seu torcedor a seu favor. Mas acho que são passos que a gente precisa pensar em conjunto com a confederação, com a detentora de transmissão, para que toda a modalidade cresça, toda a roda gire, para que a gente possa atingir aquilo que a gente imagina como modalidade. Eu acho que a gente tem bastante espaço para crescimento ainda, por mais que a gente tenha dado um salto muito grande de 10 anos para cá, mas a gente ainda tem muitas possibilidades de crescimento e acho que a partir do momento que todo mundo olhar e começar a remar para o mesmo lado, as coisas tendem a acontecer. Pedro Ramiro, Lucas Piscinato, treinador do Corinthians feminino, campeão brasileiro, conversando com a gente aqui nos Donos da Bola. Lucas, boa noite, prazer falar contigo, ainda mais depois dessa conquista tão importante para você e também, obviamente, para as brabas. É óbvio que a conquista ela é importante e a euforia depois passa por você já tem que se planejar para os próximos jogos, as coisas vão acontecer, não tem tempo. Assim como o calendário do futebol masculino, o futebol feminino também não tem tempo para respirar, né? E aí os torcedores, as torcedoras começam a fazer questionamentos sobre futuro. A Iris até falou um pouco sobre isso, mas eu quero até do teu ponto de vista com relação às jogadoras que estão com contrato para encerrar. São elas, a Ju Ferreira, a Carol Nogueira, a Fernanda, a Milene, a Gabi Portillo,
Carol Tavares também, enfim, tem várias jogadoras com a Vicky, com contrato até o fim deste ano. A Duda renovou recentemente. Como que você tem participado desse processo aí, talvez de conselho para a própria Iris? Eu quero essa, quero aquela. Por você, todas ficavam, Lucas? Olha, todas é um número muito grande. A gente sabe que futebol a gente trabalha com rotatividade e óbvio que tem atleta que está nesse grupo de renovações que de repente não teve minutagem tão alta, que não está tendo um rendimento tão alto nesse momento e que óbvio que a gente também não quer atrapalhar a carreira de ninguém. De repente ir para um lugar onde você vai ter mais minutos pode ser interessante, mas tem muitas dessas que você citou, muitas dessas 13 que estão ainda na pendência da renovação, que a gente tem interesse. A gente sabe que a gente está vivendo um novo momento do futebol feminino mundial, onde o mercado europeu, o mercado árabe, o mercado americano, que é uma das potências do futebol feminino, né, diferente do masculino, o mercado americano é um mercado muito forte. Esses 3 mercados, naturalmente, com um investimento maior e com um olhar maior de todo mundo para a modalidade, eles estão entrando com uma força muito grande e a gente fica numa desvantagem muito grande por conta da nossa moeda, né? Porque o valor baixo no exterior, ele acaba sendo muito alto na conversão, vezes 5, vezes 6, e isso acaba sempre pesando bastante numa questão financeira. A gente sabe quanto a carreira de futebol é uma carreira curta e essas jogadoras, querendo ou não, por estarem num clube que é multivencedor aqui na América do Sul, por todo o sucesso que o Brasil teve nos Jogos Olímpicos, de mostrar a cara e mostrar a sua potência, voltar a mostrar a sua potência em nível internacional. Naturalmente que essas atletas estão sendo sondadas, naturalmente que essas atletas estão recebendo boas propostas, e o que eu posso tranquilizar o torcedor é que a diretoria tem feito esforços muito grandes, tem feito o possível e o impossível para que a gente possa manter grande parte ou todas essas atletas que a gente trabalhou nessa temporada. Mas a gente tem que entender também que é um cenário diferente do que foi no passado, que a gente está passando por uma situação de crescente nas outras ligas e que naturalmente um atleta também tem sonho e desejo de repente conquistar coisas fora do país e viver um pouco a vida do futebol no exterior, e faz parte do processo também, assim como teve outros atletas no passado que conquistaram aqui, fizeram grandes campeonatos aqui pelo Corinthians e depois foram negociadas para fora, como a Adriana, como a Tarciane. E acho que faz parte do processo. Outra coisa que o torcedor pode ficar tranquilo é que a gente está com muito cuidado para que a gente possa, caso a gente tenha alguma perda, ter reposições à altura do nível competitivo que é jogar no Corinthians. Então, só para entender, Lucas, você prevê perder jogadoras para o futebol do exterior agora? Acredito que é um processo que não tem muito como fugir, né? Acho que é um mercado muito forte, tem jogadoras que tiveram um sucesso muito grande, mas a gente ainda não tem nada fechado, né? Não tem nenhum atleta que já assinou alguma coisa ou algum pré-contrato. O que a gente tem é muita especulação, e dentro das especulações a gente não pode, obviamente, cravar nem para sim nem para não. O que a gente tem é a nossa diretoria trabalhando muito forte para que esses atletas possam ficar, mas são atletas que têm recebido sondagens de valores muito altos e de equipes muito fortes do exterior. É importante esse esclarecimento, até porque o torcedor e a torcedora ficam, nesse momento, bastante apreensivos, mas as coisas vão acontecer com o tempo. Ô Lucas, até uma dúvida assim na prática mesmo. Como que funciona esse sistema de renovação? Por exemplo, você pode chegar para a Iris e falar, eu acho que essa aqui é importante que fique, e também, se é mais ou menos assim, e também qual que é a participação, às vezes, até do presidente Augusto Melo nisso? Ele se mete nesse assunto? Como que é a sua relação até com o presidente Augusto Melo? Olha, a relação de renovação e de busca no mercado, ela é muito parecida com o que acontece no futebol masculino, né? Óbvio que a responsável por isso não é o Fabinho Soldado, que toma conta das negociações do futebol masculino, é a Iris, que é uma pessoa que foi colocada no lugar da Cris com muita capacidade, que também está sofrendo, obviamente, né, a pressão de estar substituindo alguém muito grande para o clube, mas que tem tentado dar o seu melhor dia após dia para que a equipe continue sendo uma equipe competitiva. E a Iris, obviamente, ela tem sempre o respaldo da diretoria acima, que consta com o Marcelo, com o próprio presidente Augusto, que sempre dá um respaldo muito grande em relação ao que é viável, o que é inviável
dentro da parte financeira. O Augusto é um presidente que está sempre muito próximo da equipe, faz muita questão de estar no dia a dia da gente, aparecer e mostrar que está sempre pensando nas melhorias. É um presidente que está preocupado em que a gente tenha, ano após ano, uma melhoria contínua e que a gente não estagne, né, simplesmente porque a gente é hoje a principal equipe do país e da América, que a gente pare no tempo. É alguém que tem pensado muito em possibilidades para que a gente possa melhorar a nossa estrutura de CT, melhorar a nossa estrutura de trabalho de dia a dia, melhorar a nossa estrutura de parte médica, de fisioterapia, que cada vez mais a gente jogue na Neoquímica. Se eu não me engano, acho que esse ano é o ano que a gente mais jogou dentro da nossa casa, dentro da Neoquímica Arena, e a gente ainda tem, né, semifinais e finais de Campeonato Paulista, que, se Deus quiser, a gente vai estar lá. Então, o presidente tem nos ajudado muito no dia a dia para que a gente possa realizar nosso trabalho da melhor forma possível e continuar conquistando. Ô Lucas, só para fechar com você, tava vendo aqui até seu currículo e tal, sua história. Você tá no futebol feminino desde 2014, né? Assim, futebol, ele é futebol, né? De qualquer jeito, a gente sabe as regras, 11 contra 11 e tal, tudo parecido. Mas o futebol feminino pro futebol masculino, né, existem algumas nuances, né? Algumas diferenças. Você sente hoje que, assim como o Arthur, por exemplo, né? O Arthur Elias, que foi para a seleção feminina. Uma vez eu entrevistei ele, eu perguntei sobre desejo, às vezes, de migrar para o futebol masculino. E o Arthur se colocou como um especialista no futebol feminino, de fato. Alguém que sabe lidar com situações que remetem ao futebol feminino, mesmo futebol sendo futebol. Você tem essa visão também? Você acha que hoje... você tem o especialista de fato no futebol feminino e que vê só o futebol feminino no horizonte como o ápice que você está vivendo no Corinthians, e talvez maior que isso seja o de seleção brasileira e talvez até uma carreira na Europa, por que não? Porque é um futebol também forte. É isso? Ou você se vê, por exemplo, num futuro trabalhando no futebol masculino, por exemplo? Olha, é difícil prever o que é daqui 10 anos, ou o que vai ser, ou qualquer tipo de situação que aconteça. Não é uma coisa que eu busco, que eu procure. Acredito que o Arthur tenha o mesmo sentimento, que não é uma ideia concretizada para que se busque ir para o futebol masculino, até por estar tanto tempo na modalidade, no feminino. A gente tem um conhecimento muito grande de quem são as principais atletas, com quem é possível trabalhar ou não trabalhar, e acho que uma migração para o futebol masculino seria começar totalmente do zero, né? Óbvio que a gente acompanha muito, óbvio que a gente tem entendimento das grandes equipes, mas seria reiniciar um processo de carreira, e eu trabalho muito pensando no meu dia a dia de agora, no que eu estou fazendo, que é estar no futebol feminino e, obviamente, buscar e galgar dentro da modalidade, conquistar e colocar meu nome nas principais equipes, como está sendo no momento. Se caso em algum momento mais para frente aconteça algum convite ou alguma situação para migrar para o futebol masculino, seria uma outra situação, e aí, óbvio, o Lucas do momento vai pensar se é positivo ou negativo, mas não é algo que eu busque, que eu tenha esse desejo, esse sonho. Acho que o futebol feminino, há 10 anos atrás, ele não dava nenhuma perspectiva de seguir carreira, de fazer com que, né, você, obviamente, construísse o seu dia a dia, sua carreira a partir disso. Hoje é totalmente diferente. Hoje eu sinto que existe uma janela muito grande de crescimento de 10 anos para cá, e essa janela continua muito aberta para que a gente possa atingir ainda mais valorização, ainda mais visualização, ainda mais, né, tudo dentro da modalidade. Então, me vejo muito feliz dentro do futebol feminino e quero continuar galgando meu espaço dentro da própria modalidade. Boa, boa. Eu pergunto isso porque, ainda mais se tratando de Corinthians, que o futebol feminino é um sucesso. Toda vez, né, pelo menos com o Arthur era assim, né, tinha crise ali no time masculino de treinador perder a moral, ser demitido, os caras já vêm, tem que colocar o Arthur Elias, que o futebol feminino do Corinthians é o que dá alegria e tudo mais. Então, cedo ou tarde também vai ter, ou não, né, caso obviamente a coisa comece a andar da forma como o torcedor espera no masculino também, mas é que sempre pelo sucesso do feminino, os treinadores são bem valorizados pelo próprio torcedor, né, Lucas? Mas eu tenho certeza que a maré tá virando positivamente para a nossa equipe masculina também. Acho que
A equipe está engrenando e tem conquistado cada vez mais apoio e, obviamente, confiança, e tenho certeza que a gente vai terminar o ano no masculino muito em alta, porque é uma grande equipe e tem muita gente boa por trás para trabalhar dentro da equipe. Mas isso que o Lucas falou é interessante, porque antes você não tinha, assim, obviamente, era muito menor a possibilidade, por exemplo, de no futebol feminino um treinador se sustentar com um bom dinheiro, com uma boa grana. Óbvio, eu imagino que ainda não seja nas condições ideais e tudo mais. Mas só pra gente ter uma ideia, ontem, o Corinthians conseguiu uma renda de quase R$1 milhão com o jogo da final. Isso é muita coisa. Pro futebol feminino é bastante coisa. Assim, já representa um avanço bem interessante. E a gente torce também para que as outras equipes, né, PDV, que as outras equipes também consigam promover cada vez mais gente no estádio para assistir o futebol feminino. Exatamente. Muito passa por figuras como o Lucas, que é um entendedor nato do futebol feminino e colhe frutos. Campeão brasileiro na manhã de ontem, e a temporada segue aí no Corinthians feminino, quem sabe com muito mais para a fiel torcida. Lucas, muito obrigado pelo papo, pela entrevista, boa sorte aí na sequência do ano, nos próximos campeonatos aí com a frente do Corinthians, que é um exemplo para o futebol feminino nacional, Lucas. Obrigado, Lucas. Muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pelo espaço e espero que a gente possa continuar conquistando aqui. Um abração. Valeu, um abraço. Tá aí, Lucas Piscinato, treinador do Corinthians, campeão brasileiro, hein?